1º de outubro, festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Como é que é? Como seria uma comparação entre Santa Teresinha e o Padre Pio? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Meu nome é Odair Gutierrez e nós vamos tentar fazer isso hoje no programa Padre Pio. É comum se dizer na igreja que normalmente não se faz comparações entre santos, né? Cada santo tem sua missão, sua vocação, seu chamado, um desígnio de Deus, né? Então não deve dizer, não, tal santo é maior que o outro, menor que o outro. Mas hoje, dia de Santa Teresinha, uma grande santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? E quando a gente vai ler, como eu vou ler aqui, um texto do Monsenhor Ascânio Brandão sobre Santa Teresinha do Menino Jesus, nós identificamos várias semelhanças dela com o Padre Pio. A gente até poderia dizer que as orações dela ganharam o Padre Pio. Não seria errado dizer. O Padre Pio seria a resposta às orações, aos sacrifícios, ao oferecimento de Santa Teresinha como vítima do amor misericordioso. É isso que é muito importante nós meditarmos no dia de hoje e nós vermos que tudo que nós temos falado recentemente a respeito do apostolado, do bem das almas, do apostolado com as almas eleitas por excelência, que são os sacerdotes, como isso é importante. Então, eu, antes de passar direto aqui para o texto, lembro vocês de ligarem para o 0800 006 1223 e pedirem o quanto antes o seu escapulário de Nossa Senhora do Carmo e Santo Padre Pio. Escapulário totalmente grátis. Você vai receber um kitzinho com a explicação do escapulário, como se usa as orações, como deve pedir para o padre impor o Santo Escapulário. Enfim, é fantástico. E você que está entrando no nosso canal pela primeira vez, dá um clique ali na inscrição, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho. E imediatamente o seu nome será inscrito na missa da próxima quinta-feira. Olha aí, a próxima quinta-feira, ou seja, a quinta-feira seguinte ao momento que você estiver assistindo esse vídeo, não interessa quando, tá bom? E você também pode incluir várias pessoas nessa missa. Basta compartilhar este ou outro vídeo qualquer do canal Regina Fidei, e todas as pessoas com quem você compartilhar serão agraciados com os seus nomes e os seus pedidos, suas intenções na mesma missa. Vamos fazer esse apostolado? Principalmente, eu acho que depois de ler o que nós vamos ler aqui, vocês vão querer fazer apostolado, que vai ser uma forma de nós imitarmos Santa Teresinha e São Pio de Pietrelcina. Então vamos lá, não esqueça de dar seu like, porque vocês vão ver no programa de hoje à tarde que é muito importante dar o like. Quanta gente está chegando no nosso canal que não conhecia o Padre Pio e está conhecendo graças a isso, a esse apostolado que o Padre Pio nos pede, que nós devemos ser fiéis, mas que às vezes começa com like, começa com um comentário, né? E é um rastilho de pólvora incendiando almas, né? E trazendo-as para essa fogueira santa do Padre Pio. Bom, Santa Teresinha, aqui é o texto do Monsenhor Ascânio Brandão, que diz assim: Santa Teresinha dedicou sua vida pela conversão dos pecadores, especialmente pela santificação do clero. É interessante notar como tantos aspectos espirituais dessa pequena flor do Carmelo se assemelham com o Padre Pio, o grande santo estigmatizado, quase como se ele fosse uma resposta enviada pela divina providência às suas orações. Teresinha ofereceu-se em vida pela conversão dos sacerdotes. Alguns anos depois de sua morte, surge um sacerdote que se tornou grande farol, o Padre Pio. Quando Santa Teresinha morreu, o Padre Pio tinha 10 aninhos. Que impressionante. Para entender melhor, devemos lembrar do que nos diz o Catecismo de São Pio X sobre a comunhão dos santos. O 9º artigo do Credo ensina-nos que Jesus Cristo fundou sobre a terra uma sociedade visível, a qual se chama Igreja Católica, e que todas as pessoas que fazem parte desta igreja estão em comunhão entre si. Quer dizer, nós somos uma coisa só, né? As graças, elas
se conectam, né? Nós pertencemos à mesma instituição. É isso que é chamado da comunhão dos santos, né? No credo disso. Ou seja, é perfeitamente possível traçar essa união ainda mais entre duas almas cujas aspirações eram apenas Jesus e Maria. Vejamos o que Monsenhor Ascânio fala a respeito de Santa Teresinha e os sacerdotes. Agora que vai começar o texto dele, e não antes, como eu tinha dito. Né? Então, Monsenhor Ascânio, Teresa entrou para o Carmelo tendo como sonho e ideal de sua vida imolar-se para santificar os sacerdotes e converter os pecadores. Olha como é parecido com o Padre Pio, né? Padre Pio entra para os capuchinhos justamente para simular completamente a Deus, cumprindo as palavras de São Paulo, uma vida escondida com Cristo em Deus. Santa Teresinha, o zelo, chama daquele fogo ardente do divino amor, abrasava o seu coração virginal. Queria salvar almas, arrancar os pecadores às chamas eternas. Estão vendo que é impressionante, né? A semelhança. Santificar e multiplicar os apóstolos do Senhor, ajudar os missionários. Tenho compaixão, dizia ela, das almas que se perdem. Padre Pio foi praticamente um São Francisco Xavier entre as paredes do convento de São Giovanni Rotondo, né? Querendo salvar as almas do pecado, ajudando as pessoas, etc. É uma coisa impressionante. Não poupou o sacrifício, pedindo a Deus a conversão de todos. Esse era o perfil do Padre Pio. Santa Teresinha foi um serafim de amor. Deveria ter o coração abrasado nas chamas de um ardente zelo pela salvação das almas. Era o zelo da Carmelita, orar e sofrer pelos pecadores e santificar os sacerdotes. Minha gente, como essa devoção de Santa Teresinha está atual, hein? Como está atual. Aqui vão algumas dicas do que a gente deve pedir hoje na festa dela. É maravilhoso poder fazer isso, né? E hoje vai ter a missa, que nós mandamos rezar todas as quintas-feiras pelos filhos protegidos do Padre Pio. Esses, os que fazem parte do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, eles têm 72 missas ao longo do ano, uma rezada todas as quintas-feiras. Olha só que coincidência. Ela cai bem na festa de Santa Teresinha e está aqui algumas coisas que nós podemos pedir nessa missa, né? Aliás, entrem lá na capelinha da capelinha do Padre Pio e acendam uma vela para colocar intenções na missa e peçam essas coisas que Santa Teresinha pedia, né? Ou seja, um zelo ardente pela salvação das almas. É isso que a gente precisa ter. A gente tem muitas vezes zelo ardente pela nossa salvação. Isso é bom. Tá, perfeito. Mas nós devemos ter um zelo ardente pela salvação de todas as almas. Né? Orar e sofrer pelos pecadores e santificar os sacerdotes. Santa Teresinha abraçou a vida austera de Carmelita por amor das almas para a conversão dos pecadores e queria a todo custo salvá-las. Padre Pio também escolheu ser filho de São Francisco no seu ramo mais severo, o ramo dos capuchinhos. A vida rigorosa e a meditação contínua da paixão de Cristo o transformou em exemplo para todos os sacerdotes. Santa Teresinha resolveu então ficar em espírito aos pés da cruz de Jesus Cristo para receber o divino orvalho da salvação e derramá-lo sobre as almas. Padre Pio desejou tão profundamente imitar a Cristo e suas virtudes que recebeu o dom dos santos estigmas, sendo a ilustração viva de que o sacerdote é uma vítima expiatória, como Santa Teresinha, que se ofereceu como vítima expiatória. Santa Teresinha sentia-se arrebatada. Eu tenho que de vez em quando dar uma olhadinha se está gravando, porque eu tenho medo.
quando a gente fala de coisas assim muito importantes, o demônio mete a pata, né? Santa Teresinha sentia-se arrebatada ao pensamento da salvação das almas. O amor de Deus e o zelo no seu coração chegaram ao extremo de uma sublime loucura. Ei-la num dos seus arroubos. Olha o que Santa Teresinha dizia. Ó Jesus, quisera esclarecer as almas como os profetas e os doutores. Quisera percorrer a terra, pregar o vosso nome e plantar no solo infiel a vossa cruz gloriosa. Ó, meu bem-amado, mas uma só missão não me bastaria. Eu queria mais. Eu quisera, ao mesmo tempo, anunciar o evangelho em todas as partes do mundo e até nas ilhas mais remotas. Quisera ser missionário, não somente alguns anos, mas desejava-o ter sido desde a criação do mundo e continuar a ser até a consumação dos séculos. Olha, isso é o que se chama sede de almas, que o Padre Pio tinha, né? O comentário agora é nosso aqui, olha, interessante pensar que o Padre Pio não foi um frade missionário, né? Sua saúde era muito frágil, não teria permitido, mas mesmo num convento desconhecido, que ficava no fim do mundo, afluíam a ele povos dos 4 cantos do mundo para se confessarem com ele, para poderem alcançar uma graça. Maravilhoso. Santa Teresinha compreendeu que orar pela santificação dos sacerdotes é o maior ato de um zelo bem esclarecido. É o maior ato. Uma pessoa que tenha zelo das almas e que é bem esclarecido, o maior ato é rezar pelos sacerdotes. Por quê? Não são sacerdotes os multiplicadores de almas a Deus? Quer dizer, o sacerdote tem nas mãos a capacidade de perdoar, a capacidade de unir a Deus, a capacidade de conduzir a santificação de uma alma. É uma coisa tremenda. Então, rezar pelos sacerdotes é a gente fazer o máximo que se pode fazer na linha da conversão, da salvação das almas. Santa Teresinha, um dia, aqui está uma carta dela, um trecho de uma carta dela à irmã dela, a Celina, que também estava no convento carmelita com ela. Ela diz assim: nos curtos instantes de vida que nos restam nesse mundo, minha irmã, não percamos tempo, salvemos almas. Olha que coisa impressionante, não percamos tempo, salvemos almas. Eu fico muito feliz quando alguém se inscreve no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, porque quando ele faz isso, ele está dizendo para o Padre Pio: não quero perder tempo, Padre Pio, eu quero salvar almas, eu quero fazer com que muitas almas o conheçam, porque elas serão salvas. É isso que diz. Ele pode não pensar isso, mas é isso que ele está fazendo. E como eu fico contente, como eu fico agradecido a todos vocês que tomam uma atitude dessa, porque é uma atitude de sede de alma, é uma atitude totalmente teresiana, totalmente de acordo com o Padre Pio. Então ela dizia: nos curtos instantes de vida que nos restam nesse mundo, minha irmã, não percamos tempo, salvemos almas. Sinto que Jesus quer que lhe saciemos a sede, dando-lhe almas. Aqui ela fala claramente da sede de alma. Almas sacerdotais, sobretudo. Almas sacerdotais, sobretudo. Sim, oremos pelos sacerdotes, seja-lhes consagrada a nossa vida, a vida dela, freira num convento de clausura, e ela estimulando a irmã: vamos rezar pelos sacerdotes, porque aí nós estamos fazendo uma verdadeira missão, porque nós estamos rezando por aqueles que vão salvar almas e almas e almas e almas. Puxa, como é importante a gente ter isso presente nos dias de hoje, hein? Como é importante. No momento que tanta aprovação na Santa Igreja, tanta aprovação no meio do clero, dos sacerdotes, né? Quanta tibieza, infelizmente, muitas vezes, por alguns exemplos que até não chegam aqui, e quão poucos santos nós temos, mas como nós podemos, rezando, multiplicar esses santos. E isso sim é fazer um apostolado importantíssimo aos olhos de Deus. Seja-lhes consagrada a nossa vida. Ela continua: essas almas
deveriam ser mais transparentes do que o cristal, almas de pureza, uma pureza cristalina. Mas, ai, sinto que há maus padres como houve um Judas. Sinto que há ministros do Senhor que não são o que deveriam ser. Oremos, pois, e soframos por eles. Compreendei o brado de meu coração. Isso é lindíssimo, minha gente, é lindíssimo. Santa Teresinha morreu em 1897. Padre Pio tinha apenas 10 anos de idade. Um menino, anos mais tarde, ao ler a história de uma alma, ficou fascinado com a vida daquela santinha que se oferecia como vítima do amor misericordioso. E é uma coisa interessante que tem uma carta que ele escreve para o diretor espiritual dele, onde ele diz que ele tem um tal desejo de céu, um tal desejo de salvar almas. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp, apesar de eu estar gravando muito tarde, sabe, tem gente que não para, né? Eu até peço para o pessoal, não me inscreva mais depois das 20 horas, porque nós precisamos fazer a nossa gravação, não é todo dia, mas enfim. Então, voltando ao assunto, o Padre Pio tinha essa dificuldade, por assim dizer, uma questão mal resolvida que digamos, a vida de clausura, a vida num convento, de alguma forma se chocava, né, com os desejos que ele tinha de salvar almas, de alguma forma. Depois ele entendeu isso. E também ele não entendia como é que ele não explodia, porque o amor de Deus era tal que ele queria ir para o céu quanto antes. E aí o diretor espiritual dele deu para ele um livro, devia ser bem velho, antigo, chamado História de uma Alma, escrita por ela mesma, que eram os manuscritos autobiográficos de Santa Teresinha. E quando ele leu que Santa Teresinha recomendava que a pessoa se deixasse levar como uma criança nos braços de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Nosso Senhor Jesus Cristo fizesse dela uma bolinha, que jogasse, que o menino Jesus brincasse com ela, né? Indo para onde quisesse, mandando para o que quisesse fazer, etc. E aí o Padre Pio entendeu como é que ele devia se comportar em relação ao amor de Deus dele. E como é que devia ser esse amor de Deus totalmente equilibrado segundo a escola teresiana. Olha, não é brincadeira essa questão do Padre Pio, hein? Isso dá para nós que somos devotos dele, uma dimensão teresiana, eu diria, né? Porque Santa Teresinha, olá lá. Vamos lá. Continuou o Monsenhor Ascani, orar pelos sacerdotes é um ato de zelo maior do que rezar pelos pecadores, porque um só Padre Santo e virtuoso pode converter uma multidão de pecadores. Já pensou a glória de um sacerdote santo que converte uma multidão de pecadores? Sabe como é que a gente pode imaginar isso? Imaginar o que acontece quando um padre, por não ser santo ou por ser infiel, ele condena uma multidão de pecadores. Ele encaminha essas almas para o inferno. É por isso que eu sou tão cético a certas coisas modernas, da evangelização moderna, que a gente percebe que se faz muito barulho, né? Tem coisas boas, eu não vou dizer que tudo é ruim, não, mas que faz muito barulho, mas a gente não vê os confessionários cheios, a gente não vê as filas de confissão, a gente não vê gente querendo mudar de vida, converter-se. E isso nós vemos aqui nos nossos comentários, nos nossos vídeos. É só vocês terem paciência de começar a ler os comentários de todos os nossos irmãos, da nossa família Regina Fidei. A tônica é: quero mudar de vida, estou rezando mais, o Padre Pio está me puxando para melhorar, o Padre Pio está querendo me levar para o céu. Pela primeira vez eu estou preocupado com a minha salvação. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso toca em Deus. Ter essa postura de alma
toca em Deus. Isso vale mais do que qualquer holofote, qualquer câmera de televisão, me desculpem, qualquer palco, entende? Quer dizer, porque o que Deus pode fazer não se compara a nada disso. Embora nós devamos fazer a nossa parte em tudo que nos for possível fazer. Mas o principal que nós podemos fazer é chegar no coração de Deus, é chegar, arrancar de Deus, por assim dizer, né? Essas graças de conversão. Um só Padre Santo e virtuoso pode converter uma multidão de pecadores. Teresinha, segundo o testemunho de sua irmã Celina, chama a isto fazer alto comércio no apostolado da oração e, pela cabeça, atingir a todos os membros da igreja. Olha que interessante. O apostolado do Padre Pio não foi somente para a igreja militante, que somos nós, as pessoas crismadas, os que estão vivos, os católicos vivos, mas para a igreja padecente também, a igreja do purgatório. A devoção às almas do purgatório foi fortemente estimulada por ele aos seus filhos espirituais. Quer dizer, ele também via esse apostolado de cima para baixo, pegando todas as ramificações. O padre Mateu Crowley, aqui continua o Monsenhor Ascânio, que era um grande devoto do Sagrado Coração, um dos maiores apóstolos do Sagrado Coração de Jesus. O padre Mateu Crowley. Se eu não me engano, foi criado no Chile, ele era filho de alemães com inglês. Qualquer dia nós vamos conversar sobre o padre Mateu Crowley, vocês vão ver. Eu tenho um texto dele, onde ele faz uma conferência para monges de clausura, trapistas, onde ele fala como é que um monge, dentro dos muros do convento, podia converter almas, como é que ele podia ser missionário, e como era bárbara a tentação que eles tinham de que eles estavam perdendo tempo. Já pensou? Já pensou? Bom, mas isso é outra história. O padre Mateu Crowley, com muita felicidade, diz que ela, Santa Teresinha, exerceu seu apostolado junto aos padres, porque eles são os multiplicadores de almas. Multiplicadores de almas. Eu sempre chamo os sacerdotes de almas eleitas, almas de eleição. Agora a gente quase que pode chamar eles de almas de multiplicação, né? Não fica tão bonito, mas multiplicador de alma fica. Em História de uma Alma, ou seja, nos manuscritos autobiográficos, que depois passou a ser conhecido como História de uma Alma, escrito por ela mesma, Santa Teresinha escreve: como é bela nossa vocação. Olha só, nossa vocação, quer dizer, das freiras carmelitas. Mas um padre capuchinho no convento, não é comparável o estudo? Olha só, como é bela a nossa vocação. A nós compete conservar o sal da terra. Vós sois o sal da terra, etc. O Senhor diz no Evangelho. Quem é o sal da terra? Aqui, ó. Uma freira, Carmelo, rezando, fazendo sacrifício, se oferecendo como vítima do amor misericordioso. Um sacerdote, nosso querido Padre Pio, sofrendo, estigmatizado, não rejeitando nada que Deus pedia para ele. Confessando, abençoando, confessando, perdoando, absolvendo. Que coisa fantástica, né? Como é bela a nossa vocação. A nós compete conservar o sal da terra. Continua Santa Teresinha, ainda na História de uma Alma. Ofereçamos as nossas orações e nossos sacrifícios pelos apóstolos do Senhor. Olha outro título lindo para os sacerdotes, apóstolos do Senhor. Como eu queria que todos se sentissem apóstolos do Senhor. Meu Deus, meu Deus. Íamos ter uma verdadeira revolução, ou melhor, uma contra-revolução espiritual maravilhosa, maravilhosa, né, de mudar a face da terra. Oferecemos nossas orações e nosso sacrifício pelos apóstolos do Senhor, nós mesmos devemos ser seus apóstolos. Quer dizer, então ela, como uma freira enclausurada, etc., ela dizia para as outras,
e, portanto, o Padre Pio se inclui nisso também, né? Que elas deveriam ser os apóstolos, as apóstolas, seria no caso, né? Dos apóstolos do Senhor. Não dá para a gente realmente concluir que Santa Teresinha, com essa oferecendo-se como vítima do amor misericordioso, sofrendo o que ela sofreu, morrendo aos 24 anos com a tuberculose terrível. Consta que uma noite ela tossiu no meio da noite, etc. Então, ela se limpou com sangue, etc. E ela disse que tinha medo de acender a luz porque poderia não ser sangue. Quer dizer, ela queria que fosse sangue, porque ela queria se oferecer como vítima do amor misericordioso. Será que ela não conquistou uma alma? Ali, cumprindo a sua obrigação, não conquistou a vocação de um Padre Pio, com dons extraordinários. Uma verdadeira pleiade de dons, assim, que nunca se viu. Se viu sempre em pouquíssimos santos na história, né? Tão parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo, chegando até a carregar seus estigmas. Meu Deus do céu, será que ele, a vocação dele e a correspondência dele, essa vocação não foi conquistada por Santa Teresinha? No dia do juízo nós vamos saber muita coisa. No dia do juízo nós vamos saber quantos, você que está me vendo, eu, nós todos, quantas almas nós conquistamos. Nós vamos ver também quantas almas nós deixamos de conquistar. Espero que não tenhamos perdido outras almas, né? Vamos pensar nisso nesse dia dessa santa maravilhosa. Então ela disse, eu termino aqui as palavras dela, nós mesmas devemos ser seus apóstolos, enquanto que por suas palavras e exemplos, eles, sacerdotes, evangelizam as almas dos nossos irmãos. Tem tudo a ver com o Padre Pio. Por isso que eu quis ler esse trecho na festa de Santa Teresinha, fazendo uma comparação que não se faz entre santos, né? Não é recomendável. Mas aqui é quase que uma comparação de maravilha com maravilha. A gente vai vendo luzes, comparação de luzes. Essa está mais forte, agora brilhou mais, agora surgiu, sei lá, comparar estrelas no céu, né? É uma coisa maravilhosa. Meus amigos, eu os deixo com Santa Teresinha do Menino Jesus e com o Santo Padre Pio. Na festa de Santa Teresinha, vamos rezar essa Ave Maria, um por todos, todos por um, para Santa Teresinha e o Padre Pio abençoar cada um inscrito nesse canal, mesmo os que não assistam esse vídeo, para cada um, porque todas essas pessoas foram chamadas num determinado momento pelo Santo Padre Pio. E depois, com a bênção maravilhosa do nosso Santo Padre Pio, que ele e Santa Teresinha nos abençoe no dia de hoje. Salve Maria e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti. Olá, caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, uma novidade para vocês. Para aumentar o apostolado do Padre Pio, nós precisamos crescer muito no Instagram. Isso, porque o Instagram está tendo uma divulgação muito grande e assim nós poderemos publicar lá nossos vídeos diários na íntegra. Entretanto, para que a gente tenha essa possibilidade de colocá-los na íntegra, eu preciso muito que você nos siga no Instagram. E para te ajudar a ajudar o apostolado do Padre Pio, vamos fazer um sorteio dessa magnífica imagem do Padre Pio, como aquela que vocês veem em minha sala nos vídeos que faço. Para participar, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal do YouTube, antes de mais nada, e acionar o sininho. E depois, curtir a foto oficial
que é essa aqui que você está vendo, seguir a Associação Regina Fide no Instagram. Se você já nos segue lá, é só ir para @Regina Fide Brasil. Se você não tem conta ainda, abra uma conta para ajudar no apostolado. Depois marcar na foto oficial do Instagram 3 amigos e responder a seguinte pergunta: o que o Padre Pio significa em minha vida? A melhor resposta ganha essa linda imagem do Padre Pio. Aqui na descrição desse aviso tem o link que vai direto para o Instagram da associação. Leia com calma as regras para não ser desqualificado, tá bom? Boa sorte, Padre Pio ajude a todos.